Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite, meu povo. Que maravilha, nós estamos juntos. Dizendo mais uma vez, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Que noite gostosa, noite agradável aqui em Cachoeira Paulista. Você pode estar assistindo, pode estar acompanhando em diversos momentos do seu dia. Hoje pelas plataformas digitais, pelos meios digitais, você pode, claro, estar acompanhando em diversos horários. Mas nós aqui em Cachoeira Paulista, nós estamos numa noite muito agradável, muito gostoso. Mais uma vez estamos juntos. Meu parceiro do lado direito é o Rafael. Boa noite, Rafa, beleza? E aí, Peter, boa noite a você que está em casa, nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que a paz esteja na sua casa. Mais uma noite, mais um testemunho para edificar o nosso coração. Do meu lado direito, Rafael, nós estaremos juntos no programa. Do meu lado esquerdo, dois caboclos fantásticos. Hoje é essa dupla que vai estar acompanhando a gente na parte da música. Rinaldo Rosa e Cleuber, o braço direito do Brazos, tá certo? Ele resolveu dar uma mãozinha pra nós aqui também. Obrigado, viu, Braz? Por ter liberado o rapaz aí, muito obrigado. O Braz sempre dando bons apetrechos para nós aqui. Esse menino é um deles, que maravilha, né? Então vamos lá, o pessoal da parte técnica, bom trabalho para todo mundo. Que Deus possa tocar o seu coração no testemunho de hoje. O testemunho de hoje é um casal que teve uma mudança de vida que você não tem noção. Se eu fosse você, ficaria aí, tá bom? Para acompanhar essa mudança de vida. Como é bom a gente ver uma mudança de vida, ainda mais um casal. Uma conversa muito legal, bate-papo muito aberto. Você não perde por esperar, tá bom? Vamos começar cantando então? Vamos de Monsenhor Jonas Abib. Meu Deus, que música linda! O nome dessa música é Convite. Vasculha lá depois, você vai achar essa música, é linda, tá bom? Vamos cantar um trechinho dela pra você e aí a gente começa o programa. Vamos lá? Vamos lá! Sopra um vento sobre o mundo, vai chegar bem fundo no meu coração. Ele faz tremer as águas, vem curar as mágoas e a solidão. Tu que sofres desse jeito, abre logo o peito à consolação. Joga a tua noite fora e reparte a aurora com o teu irmão. Cristo te ama, Cristo te chama e te convida com Ele morar. Ouve bem isso, quem chama é Cristo, traz vida nova pra te consolar. Cristo, Cristo te ama, Cristo te chama e te convida com Ele morar. Ouve bem isso, quem chama é Cristo, traz vida nova pra te consolar. Escuta. Não importa o teu passado, tens agora ao lado o teu Salvador. É Jesus que no Calvário faz-se solidário com a sua dor. Do que vale a tua vida pra não ser vivida com amor e paz, e pensar que o teu futuro como um passo escuro onde afogarás. Cristo te ama, Cristo te chama e te convida com Ele morar. Ouve bem isso, quem chama é Cristo, traz vida nova pra te transformar. E Cristo te ama, Cristo te chama e te convida com Ele morar. Ouve bem isso, quem chama é Cristo, traz vida nova pra te transformar.
Senhor Jonas Abib. Fica a dica para você de você entrar no Spotify, Deezer, Apple Music, até no próprio YouTube. E vai lá, confere essas discografias. Gostoso, né, Rino? Essas músicas são lindas demais. A Canção Nova tem uma história que você não tem noção. São mais de 40 anos de música católica. Vai lá, confere lá, viu? E aliás, você fazendo isso, saiba que você ajuda diretamente a Canção Nova. Vamos lá então, sem delongas. Quero chamar aqui essa família que é espetacular, viu? Eles são próximos de nós aqui na Canção Nova. Hoje são nossos amigos. Vão contar um pouquinho da história deles para nós e vai ser uma riqueza, certo? Vamos chamar aqui então ao som de convite do instrumental aí. Quero convidar aqui para conversar comigo o Edgar e a Daniela Ferreira. Vem pra cá, minha gente, vamos conversar um pouco. Casal maravilhoso. Beleza, gente. Água Canção Nova, como diz o meu amigo o sapo, mata a sede e lava a alma. Você pode ser um representante da Água Canção Nova. Aqui você que tem algum estabelecimento aqui na região do Vale do Paraíba. É uma água de uma qualidade espetacular, um pH ótimo para todas as idades. Faço questão de deixar essa dica para você. Água Canção Nova. Põe aí no seu mercadinho, no seu hotel, tá bom? Vamos lá, Dani? Vamos, né? Vamos conversar então com o Edgar e a Daniela Ferreira. Gente, primeiro uma satisfação. A gente já conversou um pouquinho antes no programa. Foi um papo super agradável, né? Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Mas antes da gente começar falando qualquer coisa, eu imagino que tenham pessoas que conhecem vocês, né? Sabem um pouquinho da história de vocês, vão saber um pouquinho mais, mas estão acompanhando vocês. Então, antes de qualquer coisa, boa noite pra galera, um oi, né? Pedir oração, falar, a gente já por nós, que não é fácil estar aqui. Fique à vontade aí. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, né? A gente acompanha o programa de casa, mas eu digo que para mim foi uma surpresa grande poder estar aqui nessa noite. Não é fácil realmente. Eu sei que tem muita gente orando por nós desde já. Eu agradeço as orações. Edgar. Queria também dar uma boa noite para minha família e para o pessoal que nos acompanha da paróquia que nós viemos. E tá todo mundo ligado aí, rezando pela gente. É legal quando vem um casal assim pra gente conversar, porque geralmente o que a gente tem, né? Duas pessoas de maneira distinta, né? Bem separadamente, vivem um processo de conversão individual, né? Claro, o processo ele é individual, mas não é em casal. Às vezes acontece a mudança de um, depois acontece a mudança de outros, e aí se acertam e a vida acaba pegando um rumo legal. O de vocês, a mudança aconteceu depois de vocês já estarem juntos, morando juntos, já construindo uma vida dois, e a mudança veio. E é legal ver essa participação, né, de ver o crescimento um do outro, né? A mudança, a transformação um do outro. Só que antes da gente entrar nisso, na mudança de vocês que aconteceu como casal, mas queria saber um pouquinho, tanto do Edgar quanto da Daniela também, de onde vocês vieram, a estrutura familiar de vocês. Antes de construir uma família, vocês tinham uma família, né? Cada um com o seu cada qual, né? Então, qual era o ambiente familiar de vocês de maneira individual? Bom, eu venho de uma família, eu sou a única mulher de 4 filhos, então tenho 3 irmãos. Os meus pais, meu pai católico, mas aquele... Você é mais nova, Daniela? Não, eu sou a do meio. A do meio. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, certo. E os outros 2 mais velhos. Aham. Meu pai católico, mas aquele católico de missa, batizado, e somente, né? Não tinha uma vida realmente frequente na igreja. Quando conheceu minha mãe, a minha mãe
era evangélica. E aí, quando eles se encontraram, eles se casaram. E, a partir daí, eles não mais tiveram uma vida religiosa. Então, tanto eu quanto os meus irmãos fomos batizados na Igreja Católica, mas não tivemos uma vivência dentro da igreja, né? Não tivemos, assim, uma educação religiosa, né? E aí, então, crescemos dessa forma. Eu também não foi diferente. Assim, eu costumo dizer que eu fui batizado por tradição. Tem um churrasco depois, aí você fica com o compadre, né? O meu pai, eu não me lembro assim dele ir à missa. A minha mãe, ela já procurou todos os tipos de etnias, várias. Então, assim, a gente viveu nesse mundão, né? Tenho 3 irmãos e uma irmã, eu sou o mais novo dos irmãos. A minha família, todos os meus irmãos são músicos. Então, assim, a gente viveu nesse meio da música, né? Eu me lembro desde os 11 anos, já tocar em barzinho. Então, eu vivi nesse meio de barzinho, muita bebida. Era assim a minha casa. Mas fui batizado, graças a Deus, na Igreja Católica. E a única coisa que eu me recordo é do batismo. Nada mais. Então, bem aquela de cumprir o preceito só. Exatamente. Eu acho Nesse ponto, então, praticamente igual os dois, né? Não era tão Sim. inserido, apesar de ser de um berço evangélico, mas você mesmo não estava tão inserida, ou Sim, já era? não, e quando a minha mãe casou-se com meu pai, ela deixou Deixou de ser vez. evangélica, exatamente. Ela era evangélica por conta dos meus avós, né? Entendi. Então, nós tínhamos padrinhos, né, que nos batizaram apenas, né? Então, assim, eu desde muito jovem sempre busquei algo que eu não sabia o que era, né? Então, assim, busquei em muitos lugares, né? Tive em muitos lugares, mas não me encontrava em lugar nenhum, né? E porque Deus tinha um propósito para isso lá na frente, né? Acaba ficando vazio, né? Porque quando a gente está muito próximo da fonte, mas quando não bebe da fonte, a gente passa a sede do mesmo jeito. Não adianta estar ali perto e não beber da fonte, né? Sim. E a infância de vocês, como é que se deu? Mesmo tendo essa... É uma tradição e tal, mas a infância, família, pai e mãe de vocês... Não, sempre foi muito tranquilo. A única coisa que meus pais não me ensinaram realmente foi seguir uma religião, né? Meu pai sempre me ensinou a ser uma boa pessoa, uma pessoa de bem, uma pessoa honesta. Então, todas essas coisas, toda essa estrutura eu tive. Bons valores ele Bons passou. valores. Os meus pais fizeram 50 anos de casado no ano passado, né? E eles, para mim, são um exemplo. Realmente um exemplo de família, né? No entanto, que eu pedia muito a Deus que eu tivesse um marido como meu pai, né? Porque meu pai é um excelente marido para minha mãe, né? E então, assim, eu cresci dentro de uma família muito bem estruturada, mas infelizmente sem Deus. Né? E vocês namoraram bastante? nós namoramos 4 anos. Não entre vocês. Antes. Sim. Olha, eu peguei. Nessa pergunta eu peguei. Não, a gente nem falou sobre isso. Eu sempre eu fui bem Você tranquilo. tem um jeito de ser mais tranquilo, Eu Edgar. sempre fui bem tranquilo. Né? Sobrou para mim. Eu acho que eu tive umas 3 namoradas. Mas tudo mais assim... Nós nos conhecemos com 18 anos. Ah, foi cedo também. Nós temos 20 anos de casado. Puxa vida, vocês são super jovens e já tem um tempo bom de casar, né? Sim. De casamento. Então, eu não namorei muito, né? Que bom. Eu tive uma desilusão muito grande no meu primeiro namoro. Comecei a namorar muito cedo. E depois dessa desilusão, eu acabei vivendo assim uma vida não querendo nada sério com ninguém, né? Uma vida de... No entanto, que eu conheci o Edgar na noite, né? Como ele disse, ele vem de uma família de músicos. Ele tinha uma banda de pagode nessa época e eu conheci ele num barzinho, né? Então vocês se conheceram na noite. Na noite. Olha só. Ele tocava cavaquinho. Tocava cavaquinho. A banda era a sua família. Exatamente, minha família. Sempre foi. Nós saímos do pagode, fomos pro forró universitário. Na verdade, Tocando na moda, né? Na moda. Era para ganhar dinheiro, pra na tocar verdade, na noite tem que tocar na moda. Exatamente. E aí nós nos conhecemos numa dessas noitadas aí. Nós morávamos numa distância assim de uns 70 quilômetros, mais ou menos. Eu morava no Jabaquara, São Paulo, e ele em Suzano,
né, uma distância boa. E eu ia para lá com umas amigas que tinham uma avó que morava lá. Então, assim, eu ia para lá para a gente sair mesmo, né? Então, era um pouco afastado de São Paulo, né, o que dava uma certa segurança, né? E aí conheci o Edgar lá, nesse barzinho. Olha só. E o desejo de, não, é o Edgar que eu quero, vamos dar um jeito de se juntar os trapos. Então, eu Veio- paguei, eu paguei a língua, viu, Peter? Porque eu não queria namorar, por conta da desilusão que eu havia tido, e eu não queria mais Não namorar. queria namorar sério. Não, eu queria curtir. Eu achava que eu tinha que curtir a vida. E aí, quando eu bati o olho nele, eu disse, e agora? Né, não é isso que meu coração disse. Quietinho desse jeito. Não, mas e ele conseguiu foi conquistar. durão, viu? Ele não foi fácil, não. A gente é músico, né, Edgar? Tem que ter uma, né? Chove muito, né? Né? Puxa vida, tem que dar um dia difícil também. Então, foi difícil mesmo, mas logo quando eu encontrei, eu tinha certeza que ele era o homem que eu tinha pedido. Né? Um homem sério, realmente. Ele não ficou, ele tinha namorada quando nós nos conhecemos. Ele não ficou comigo enquanto não terminou com a namorada. Isso já mostra uma seriedade muito grande, Sim. né? Então, eu tive paciência de esperar, porque era isso que eu queria. Legal. É legal isso, né? Porque dá para perceber que os bons valores, eles já habitam no nosso coração, né? Os bons valores, os bons costumes, eles já ficam ali dentro do nosso coração e Deus, através desses bons valores, dá um jeito de entrar na vida da gente, né? Ainda que seja por uma brechinha, é um bom valor, um bom costume, ele é respeitoso, Deus já, opa, por aqui eu consigo entrar, por aqui eu consigo ser mais central na vida daquela pessoa, central na vida daquele casal, né? Deus, para se tornar mais central ali na vida daqueles dois, ele se utiliza desses meios. Então, vocês eram pessoas que talvez não tinham uma frequência de igreja, mas um namoro começando bem, direitinho, respeitoso, né? Sim. Começando nem todos os... É ilusão a gente achar também, que é uma coisa que é legal a gente também falar no meio de comunicação. Qual que é o ideal? O ideal, meu filho, minha filha, é você ir num grupo de jovens, conhecer a pessoa, namorar direitinho, papapá, conhecer a pessoa certa no lugar certo. Esse é o normal. Mas você já pensou se Deus fosse entrar na vida só desses, o tanto de gente que ia ser jogado fora? Então Deus não permite isso. Então ele pega pessoas que já têm bons costumes, dá o jeito dele de entrar na vida da pessoa e acaba trazendo, né? Sim. Então, às vezes, por um caminho que não seria tão mais fácil, né? Foi mais difícil, pô, na noite, é mais difícil encontrar uma pessoa séria na Sim. noite, mas vocês tiveram a graça de encontrar um ao outro, Sim. né? Pessoas de princípios, de valores até então, e dá a entender que vocês logo se acertaram e a vida caminhou bem, graças a Deus, foi isso? Sim. Nós namoramos 4 anos e meio, mais ou menos, né? Noivamos, né? E casamos. Foi um casamento não muito convencional, até porque, como a gente não tinha uma vida religiosa, né? Eu não queria casar na igreja, né? Queria casar num sítio. E aí o meu casamento foi um casamento evangélico. Foi um casamento evangélico por conveniência. Porque como a família da minha mãe é toda evangélica, eu tenho primos pastores, né? Então, foi o meu primo que realizou o meu casamento. Né? E eu não tenho dúvida, Peter, que nós fomos muito abençoados naquele dia. Né? Porque senão a gente não teria vivido tudo que a gente viveu e chegado até aqui. Claro. Né? Então, esses 20 anos, né, foram 20 anos muito abençoados. Porque a gente viveu tudo junto. Né? Tudo mesmo, intensamente. Agora a conversa começa a... Porque assim, quem está acompanhando a gente pensa assim, né, gente, um casal maravilhoso, né? Princípios, tudo certo, o rapaz um cara de bonzinho, né? A Daniela também belezinha, do jeitinho dela aí, super comunicativa, gente boa demais, e realmente são. Só que onde que o negócio começou a desandar? Porque estava indo bem. Onde que começou a desandar? Então, na verdade, eu vou voltar um pouquinho na história. Eu, quando conheci o Edgar era um rapaz muito bom. Né? E eu não era uma moça tão boa quanto parecia. Né? Eu já tinha uma certa tendência ao alcoolismo.
né? E depois de estar na igreja, né, depois da minha conversão, eu pude identificar onde tudo começou, né? E começou lá na minha infância, né? Meus pais tinham um barzinho em casa que tinham bebidas, né? E eu toda vez que tinha que fazer uma faxina, era uma faxina regrada a bebida. Hoje não é mais tão usual nas casas, Não, né? mas é antigamente aquele era. cantinho que ficava, aquele Isso. móvelzinho de madeira, onde pendurava ali as garrafinhas, Isso. cachaças. E olha para você ver como é engraçado, porque meus pais não bebem. Aquilo era realmente uma moda. Decoração. Uma decoração, né? Então ali, né, o meu pai fumava, né? Mas ali eu percebi que foi aonde tudo começou. Então, quando eu conheci o Edgar, eu já bebia, eu fumava, né? Ele até comentava, nossa, ela acendia um cigarro no outro, porque ele ficava prestando atenção em mim e eu fumava muito. E aí, então, quando nós nos casamos, eu já tinha essa história. Inclusive, no meu primeiro namoro foi onde eu tive meu primeiro contato com a maconha. O meu namorado não queria que eu fumasse, mas eu disse para ele, se você não me der, eu vou procurar para fumar com outra pessoa. Então, eu já tinha tido contato com a droga, com a bebida, né? E o Edgar era todo certinho, mas eu não era tão certinha assim, né? E quando nós nos casamos, ele continuou sendo esse rapaz certinho, né? Só que em dado momento da nossa história, ele cansou, né? Porque assim, a gente tinha churrasco, a nossa casa ela tinha um atrativo, né? Então todo final de semana tinha um churrasco, uma casa cheia de amigos, né? Cheia de jovens. Uma família musical. Exatamente. Tinha pagode todo final de semana, era bem isso mesmo. E aí, então, o Edgar, cansado até dessa situação, pensa, todo mundo bebe, todo mundo fica louco e eu são. Né? Até que chegou um momento que ele cansou disso. E ele começou a se enveredar por esses caminhos também. Né? Eu digo que eu o converti da forma contrária. Né? E isso não foi bom, porque ele vinha de um histórico familiar também de alcoolismo, né? E a gente percebe que isso falou muito forte nele. Né? Então, assim, a gente começou a viver uma vida como se fosse uma vida de solteiros e não de casado. A gente, graças a Deus, nunca teve problemas assim de relacionamento. Só que era o seguinte, a gente ia para balada, a gente ia para noitada, a gente ia para micaretas, que na época era uma coisa muito comum, e a gente bebia todas, e a gente usava tudo, e sem dispensar nada. Muitas vezes a gente comprava um abadá e não entrava na micareta, porque entrava em coma alcoólico antes de entrar. Né? E éramos os dois. Né? Então a gente era muito parceiro, que a gente era parceiro até... até no buraco. É. Mas então segura aí essa conversa, porque é importante também, né? É legal essas conversas assim, para a gente poder passar para você que está em casa, que talvez a gente acaba avaliando assim, né? Eu não sou uma pessoa ruim, não brigo com ninguém, não maltrato ninguém, não roubo ninguém. Mas é importante que se diga, e é uma coisa que o Monsenhor Jonas Abib traz para nós aqui da Canção Nova, não basta só bons propósitos. Não basta. Não basta só uma boa índole. Não basta só bons princípios. Porque o que a gente precisa é de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando isso não ocorre, os nossos bons propósitos, a nossa boa índole, ela se torna corruptível. Então chega um convite, um vacilo, um momento e tudo vem por água abaixo. Né? Porque a gente não tem, a nossa casa, como diz na palavra de Deus, não está construída sobre a rocha. Então, quando algo mexe na estrutura, a construção vem abaixo. Então, eu acho muito interessante esse testemunho de vocês, já até aqui nesse momento do programa, para mostrar para você que não basta. É um bom propósito, é um bom projeto, é um bom sonho, é uma boa vontade, mas sem um encontro pessoal com Jesus Cristo, uma pedra no caminho, um desvio de rota, desestrutura tudo aquilo que a gente estava querendo viver
e a gente vai para o fundo do poço. Mas essa história tem continuidade. Falando em Monsenhor Jonas Abib, Padre Jonas Abib, vamos cantar então? Não dá mais para voltar? Daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai cantar nessa música que faz parte também da história da canção nova. Não dá mais para voltar, não. Quando a gente experimenta Deus, não tem como voltar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. Eu busco o mundo de sol, eu busco o mundo de luz. Procuro a pátria do amor, meu Deus. Procuro sem descansar. Eu busco um mundo de sol, eu busco um mundo de luz. Procuro a pátria do amor, meu Deus. Procuro sem descansar. E tu me vens dizer que o mundo te amou. Sou eu quem vou construir, pedra por pedra até o fim. No amor, na dor, sofrer, chorar, sorrir, chorar, calar, amar. Eu busco um mundo de sol, eu busco um mundo de sol. Eu busco um mundo de luz. E você, hein? Procuro a pátria do amor, meu Deus. Procuro sem descansar. Eu busco um mundo de sol, eu busco um mundo de luz. Procuro a pátria do amor, meu Deus. Procuro sem descansar. Mas tu me vens dizer que o mundo te amou. Sou eu quem vou construir, pedra por pedra até o fim. No amor, na dor, sofrer, chorar, sorrir, chorar, calar, amar. Sorrir, chorar, calar, amar. Sorrir, chorar, calar e amar. E Monsenhor Jonas Abib. Você gosta do Monsenhor Jonas Abib? Né? Vai falar o quê, né? Essa noite aqui tá maravilhosa. Especial acústico Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor Jonas Abib. Olha só, ele tinha que assistir esse programa. Ô, Marglês, ô, Thiago Marcon. Fala pro Monsenhor assistir o programa aí. Vai que mandou assistir mesmo e ele tá assistindo. Vai que ele perdeu o sono, né? Pelo Canção Nova Play também. Se você quiser assistir pelo Canção Nova Play, dá pra assistir. Se estiver assistindo, ó, sua bênção. Vai lá em casa, jantar lá em casa também. Dona Gorete faz uma jantinha chique pra nós. Chique 10. Dona Gorete, ó, um grande abraço. Mãe do Rafael. Oi, mãe. Abraço, toda a TV. Missiona forgado pra caramba, né, parceiro?
A Tia Gorete é membro da comunidade Canção Nova. Mas o que você tem de novo pra nós? Nós temos várias coisas novas, né? Mas sempre lembrando a você que está assistindo o programa PHN, para você ficar sempre sintonizado, sempre mais aconchegante, sempre mais próximo conosco, nós temos as nossas redes sociais, que se você quiser seguir a gente, será muito bem-vindo, nós ficaremos muito felizes e você estará sempre informado sobre tudo que estará acontecendo e está acontecendo no PHN. Então, quer seguir a gente no Twitter, no Facebook? Segue lá, @PHNOficial. Quer seguir no Instagram também? Você só tem Instagram, não tem mais os outros? Segue então, nós temos também, PHN_oficial. Segue a gente lá, dá um like. Música.cançãonova. Música.cançãonova.com. A novidade de hoje é ela. Ana Lúcia está trazendo um novo clipe pra gente aí, que eu também pude participar da produção desse clipe. E nós vamos passar aí um trechinho para você conferir, dar um confere. Se você gostar da música, depois vou falar o endereço para você assistir a música por completo. Então, roda aí, Ana Lúcia. Dizem, vem, ó vem, Senhor Jesus, com a vida e com a voz eu canto, vem, ó vem, Senhor Jesus. A Canção Nova sempre inovando e dessa vez nas mãos do Rafael. Como que chama? A técnica utilizada para gravar esse clipe? Nesse dia aí, nós enfrentamos uma batalha, posso dizer que foi isso, uma batalha espiritual muito grande. Todos os equipamentos não funcionavam no dia da gravação. A câmera não funcionou, uma outra câmera não funcionou. Eu tive que gravar com o celular esse clipe. E quando não tem cortes, assim, um clipe, como que é o nome? Quando não tem cortes, você chama um clipe de plano sequência. Legal. É um clipe sem corte, uma tomada Acho que é o primeiro da Canção Nova, né? Em plano sequência. A Canção Nova em plano sequência, nesse estilo, é o primeiro. Então, se você gostou desse clipe, você quer assistir ele por completo, ou quer compartilhar com o pai, com a mãe, com a avó, acessa lá, youtube.com/música Canção Nova. Não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram também, que lá nós temos várias novidades para você toda semana. É @música Canção Nova. Nosso querido amigo Rinaldo está sempre lá também, toda semana. Ele faz o programa A Casa do Músico, que inclusive essa música que você acabou de assistir da Ana Lúcia vai ter lá também. Ele vai ensinar você a tocar, se você quiser tocar na sua paróquia, no seu grupo de oração e tudo mais. Tem sempre lá o grande Rinaldo Rosa ensinando você a tocar as mais belas músicas da Canção Nova. Valeu, parceiro, obrigado. E lembrando para você que, além do YouTube, a cançãonova.com, enfim, tantas outras mídias que são próprias da Canção Nova, eu quero reforçar o convite para você procurar os cantores da Canção Nova nas plataformas digitais musicais, tá certo? Deezer, Spotify, Apple Music. Vai lá. É só você digitar Peter, Ana Lúcia, Tiago Tomé, enfim, tantos cantores aqui na Canção Nova e você vai encontrar trabalhos maravilhosos, inclusive o trabalho que o Rafael também fez parte, que o Rinaldo também fez parte, músicas românticas, com moral cristã. Pô, legal demais, vai lá, confere. No segundo semestre tem mais 3 músicas. Olha, gente, a Canção Nova sempre dando um jeito de encontrar você em algum lugar da galáxia. Você tá aí? A Canção Nova vai te achar. Fica aí. Beleza? Então vamos lá. Continuando conversando aqui com o Edgar e a Daniela. Gente, tá muito gostoso o nosso papo, né? Tá mesmo. A gente fala bastante, né, Dani? Fala. A gente aqui fala demais. Né? Ô, Dani, eu tô falando muito também? Eu e o Dunga, nós somos pau a pau ou o Dunga mais? Tá igual? Tá certo. Mas, então no primeiro bloco do programa, nós estávamos falando sobre a Daniela, que com bons propósitos no início do relacionamento, mas infelizmente, como não tinha uma base sólida em Deus, começou a trazer o Edgar para um caminho que talvez ele não iria
com as pernas próprias dele, né? Com as próprias pernas. E aí começou a descambar o relacionamento no sentido de os dois afundarem juntos. Não o relacionamento de vocês começou a andar mal, mas vocês juntos começaram a ir pro buraco, né? Sim, e o pior de tudo é que, além de nós estarmos nos fazendo mal, nós fazíamos mal também para as pessoas que nos rodeavam, né? A nossa casa, infelizmente, naquela época, era uma casa que atraía muitos jovens, por quê? Porque eles encontravam tudo muito fácil. Então, existia muita jogatina, jovens que, de repente, nunca tinham tido contato com drogas, encontravam isso na nossa casa, aprendiam a beber, muitas vezes iam para passar a noite com o namorado, com a namorada, né? Então, a gente começou a fazer mal a todo mundo que nos rodeava, né? E isso realmente era muito ruim, mas a gente não tinha essa consciência. E vocês não tinham filhos ainda? Já tínhamos a Nanda. Na verdade, assim, a Nanda... No meio dessa bagunça toda, vocês já tinham a Nanda, que é a primeira filha de vocês. É a primeira filha. Na verdade, a Nanda nasceu um pouco antes, né, dessa... Um pouco antes da coisa descambar. É isso, do Edgar, por exemplo, entrar nesse barco, entendeu? Nós tínhamos uma banda, nós vivíamos de música, daí até eu entrei na jogada, e a Nanda nasceu nesse meio. Eu fiquei grávida e nós tínhamos uma banda, né? Toquei os 9 meses de gestação, né? Então nós tínhamos uma vida assim noturna. Nós dormíamos durante o dia porque nós tocávamos na noite. E quando não tocávamos, nós estávamos na noite, né? Então assim, ela nasceu neste meio. Mas quando as coisas realmente descambaram, nós estávamos morando na casa dos meus pais por uma questão financeira. Nós estávamos prestes a perder um imóvel que a gente tinha comprado. Então, meus pais foram lá, quitaram a dívida e falaram, vocês vão alugar o apartamento de vocês e vão vir morar conosco. E a gente foi morar com eles e achou que a gente era filho solteiro de novo, entendeu? Então, meus pais, nessa época, eram os pais da Ananda, né? A Ananda tinha em torno de 1 ano, mais ou menos, né? E aí, então, aí que era bom mesmo, porque a gente tinha com quem deixá-la. Terceirizou Exatamente. a criança. A responsabilidade da nossa filha ficou com eles. Aí piorou. as Aí coisas. que o negócio começou a descambar de vez mesmo. Meu pai, por muitas vezes, chamava atenção, via, né? Não tinha muito bem noção do que nós fazíamos, né? Mas a gente viajava, passava finais de semana fora, né? E ela ficava com os meus pais, né? Pelo menos ela estava em boas mãos, né? Sim. Mas depois disso a gente mudou da casa dos meus pais, porque eles estavam pegando muito no nosso pé, por uma questão de trabalho, e nós fomos morar no litoral. E essa eu acho que foi a pior fase. Porque quem mora no litoral... Litoral, as facilidades, né? Não, e tem visita todo final de semana, né? Porque os amigos gostam de ir pra praia, Claro. né? E aí, assim, na minha casa faltava tudo, Peter. Mas não faltava bebida e não faltava droga. Mesmo com uma criança dentro de casa. Sim. A bebida não faltava. Não. Não, às vezes a gente até com uma situação financeira complicada, mas sempre tinha alguém que levava. Sempre tinha alguém que estava ali fazendo a vez, entendeu? Então, assim, e mesmo com ela, né? Então, ela cresceu realmente nesse meio. Eu lembro que ela teve um problema muito grave de saúde. E aí fizeram vários exames, um até que cola um negócio assim, e ela fica uma semana com o negócio para detectar o que estava causando. E foi detectado que era o cigarro. E aí eu falei assim... Ela fumava por tabela, né? Pelo jeito. Aí eu falei assim, não, tão simples, vamos trocar a marca do cigarro. Foi o que a gente fez. Marca. Exatamente. Sim, então ela Era tão extremamente sério alérgica, a nossa dependência que a gente não pensou em momento nenhum parar de fumar. A gente apenas trocou a marca do cigarro para ver se melhorava. E eu lembro que teve uma época que a gente disse, vamos deixar de fumar dentro de casa, né? Porque o fumante passivo, ele é tão prejudicado quanto Sim, o ativo, né? Com certeza. Então, e ela tinha uma série de problemas alérgicos, né? E era por conta disso. Uma coisa muito interessante é assim, que mesmo eu tendo todas essas tendências durante a minha gestação e o tempo que eu amamentei, eu falo, nessa época eu fui mãe. Você porque teve uma abstinência. Eu tive. Né? Ela mamou no peito 1 ano, então a gestação, mais esse 1 ano de amamentação, eu não fumei e não bebi. Né? Porque o Edgar fazia toda a questão, não, você não pode fazer isso porque ela não escolheu isso. Né?
E a gente sabe que existe toda uma carga genética mesmo. A criança ali desde o ventre, né, ela recebe as toxinas, tal, e isso pode causar algo no futuro. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Daniela, que foi você que relatou esse problema lá na sua história, lá atrás, quando você era criança, tinha um lugarzinho que era aquele barzinho que se tinha antigamente nas casas, né, que ficava aquele lugarzinho onde guardava as bebidas e tal, e você foi meio que inserida, mesmo que não propositalmente, mas como estava próximo e você era criança, né, e tudo mais, teve uma inserção dessa dentro de casa. Uma vez que vocês estavam envolvidos nos vícios, cogitaram a possibilidade em vocês, na cabeça de vocês, da Nanda ter a mesma inserção de vida que vocês tinham? Não, nossa filha não vai viver isso é para nós, para ela nada. Ou nem pensavam nisso também? No momento não pensávamos, né? A gente não tinha esse filtro. Não, existe uma venda, né? Você acha que o que você está fazendo não é errado. Você está curtindo, você está vivendo, a vida é sua, é mais ou menos isso que você pensa. Eu bebo socialmente, né? É. Todo dia. Então vocês não se achavam presos no vício? Não. Tava tudo tranquilo. Não nos achávamos presos no vício. E assim, a Nanda estudava numa escola muito próxima a um bar que tinha nessa região onde a gente morava. E eu passava no bar todos os dias. Só não às segundas-feiras, porque o bar não abria. E a Ananda era muito criança e ela falava, hoje a gente não vai passar? E falava o nome do lugar. Então ela já era uma coisa... Ela já via vício em vocês. Sim. E vocês não viam vício em vocês ainda. Criança, como que tem o discernimento, né? Tem uma sensibilidade aguçada, né? A Ananda já via vício em vocês, mas vocês não viam ainda vício em vocês mesmos, né? Sim. Que coisa interessante. E perder o imóvel não fez vocês caírem na real. O Edgar começar a entrar na sua também não fez vocês... Perdemos um carro zero também. Carro zero, um imóvel, tudo com isso. Perderam um carro zero também por conta dessa vida sem equilíbrio, né? Sem equilíbrio, né? A gente acabava não parando nos empregos, sempre trabalhamos, né? Nunca ficamos muito tempo desempregados. Mas assim, a hora que o negócio começava a não dar certo, ou tinha alguém ali que queria, de repente, dizer, você está errado. Então a gente já dava um jeito de se esquivar. Nós moramos, Peter, com 16 anos de casados, nós havíamos mudado 16 vezes. Como se nós morássemos um ano em cada lugar. Moramos em muitas cidades diferentes, né? Muitos municípios, todos ali ao redor de São Paulo, na Grande São Paulo. Mas então eu tinha essa busca, eu achava que mudar de casa, eu mudaria de vida. É interessante ver, né, que a pessoa que está apegada a um vício, né, ela também, normalmente, comumente, é uma pessoa também que não tem um equilíbrio emocional, né? É uma pessoa que tem um desequilíbrio. Não é só o desequilíbrio com o vício. Em outros aspectos, a pessoa também apresenta um certo desequilíbrio, né? Então, já havia o vício, perda no carro zero, perda do imóvel, uma criança dentro de casa não fez, né? Vocês se atentarem para a realidade. Só que aí, como são as coisas, aconteceu um acidente. Sim. Né? O que aconteceu nesse acidente? Na verdade, o Edgar estava trabalhando numa empresa, trabalhava em 3 horários, de 15 em 15 dias ele mudava de horário. E nós íamos para um churrasco em Ibiúna, na casa de um amigo, e o Edgar tinha trabalhado a madrugada toda. E aí eu fui buscá-lo no serviço e a gente já pegou a estrada e foi para esse lugar. E já fomos bebendo no caminho. Então a gente parava nos postos de gasolina e comprando bebida e fomos. Nós não estávamos dirigindo, né, o que facilitava ainda mais. Então nós fomos para esse lugar e a Ananda foi conosco. Nesse dia minha mãe acho que não podia ficar com ela e ela acabou indo conosco. Chegando lá, a gente curtiu o dia todo, bebemos, comemos, brincamos, tinha uma piscina no lugar. E já perto da hora de ir embora, a Ananda
subiu para o estacionamento onde os carros estavam e eu só ouvi um grito. E quando eu ouvi aquele grito, eu sabia que era da minha filha. E eu subi correndo. E eu tinha bebido muito. Só que eu já estava ficando sã, porque eu estava limpando a casa para vir embora. E quando eu cheguei, eu vi a Nanda nos braços da minha amiga, toda ensanguentada. Ela tinha sangue dentro da boca, sangue no corpo todo, e ela gritava muito. E eu não sabia o que tinha acontecido. E fiquei desesperada. Nesse dia, porque o Edgar não havia dormido e tinha bebido muito, o Edgar praticamente estava em coma. Né? Ele já estava largado lá num lugar, desacordado. E aí, como nós não estávamos de carro, a gente pegou o carro dessa minha amiga, eu então peguei o volante, colocamos ele dentro do carro e saímos com a Nanda. Ela tinha feito um corte muito grande na cabeça. A porta de um porta-mala, sem amortecedor, com aerofólio ainda, caiu na cabeça dela. E aí, então, nós estávamos num lugar desconhecido. Eu peguei a estrada, era feriado prolongado. Eu lembro que tinha um trânsito absurdo. E eu ia cortando pelo acostamento, porque aquilo me trouxe a realidade. Eu disse, meu Deus, né? Eu não sabia se tinha sido muito grave, tinha sido pouco grave. Mas a realidade ali é que a gente não podia deixar ela dormir. Então, foi um pânico. E aí, nós chegamos num hospital. Chegamos lá, o médico falou, olha, é uma área muito irrigada, então por isso sangrou muito. É um corte grande, mas é uma região que não se dá ponto, porque vai traumatizá-la, ela é muito pequena. E aí, então, fez tudo o que precisava ser feito. Aquilo trouxe até um certo alívio. Mas a minha indignação maior é porque do jeito que a gente entrou no hospital e deixou o carro do lado de fora, com o Edgar dentro, quando eu voltei, ele estava do mesmo jeito. Ele não participou desse momento. Não, ele não viu nada disso acontecer, porque realmente ele não estava ali. E aí nós voltamos para casa nesse dia, nós colocamos o Edgar dentro de casa, e neste dia eu caí em mim. Eu pensei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu pensava assim, não foi algo tão grave, mas e se fosse? E o que vinha no meu coração era assim, e se a Nanda tivesse sofrido um acidente gravíssimo, né, tivesse falecido, o Edgar não ia ter participado de nada. Ele ia ver no outro dia a filha dele num caixão. Eu disse, não, tem alguma coisa errada aí, a gente precisa recobrar o juízo, a gente precisa voltar, né, e a gente vai ter que conversar sobre isso. E neste dia, quando o Edgar, no dia seguinte, quando ele saiu para trabalhar, eu disse, quando você voltar, Edgar, a gente precisa ter uma conversa séria. Eu acredito que ele nem tenha trabalhado, porque eu disse muito desacordado, né, Edgar? Imagina, chapou o coco, não sabia o que tinha acontecido com a filha, eu devo ter feito alguma coisa muito grave com outra mulher, né? Foi o que eu pensei. Eu falei, o que eu fiz, né? Na verdade, assim, eu já havia recebido vários convites na empresa que eu trabalhava para participar do ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, que acontece nas paróquias. E realmente não trabalhei. Eu fiquei assim, o que eu fiz? Ó, para você ter uma ideia, eu saí às 6 horas da manhã e fui bebendo, acho que eu vi 2 horas de festa. Fui bebendo e apaguei. Eu só acordei 9 horas da noite do outro dia. Acordei, tomei banho e fui trabalhar. Então eu estava doidão mesmo. Não é porque a gente não só bebia pinga, porque misturava cerveja, tudo. Exatamente. Aí, assim, eu fiquei pensando, eu acho que eu vou falar do encontro que o pessoal fica convidando aqui, né? Eu preciso levar alguma arma para eu... Se eu fiz na manga, né? Exatamente, mas eu nem imaginava o que era, né? Aí, quando ela chegou, que eu fui ver a nossa filha no berço, eu falei, nossa Senhora. Que interessante, né? Mais uma vez, é bom a gente pensar nisso. Deus, Ele não permite o mal. Deus não é mau. Deus não é maldoso. Deus não se vinga de nós atingindo quem a gente ama. Deus não faz isso. Não é da natureza de Deus. Se Deus fizesse isso, Ele seria pior do que nós. Mas Deus não existe maldade em Deus. Deus é Deus. Só que o que acontece? Como o pecado está instalado neste mundo, instalado no coração humano, Deus precisa se utilizar do que acontece
no próprio mundo cheio de pecado para restaurar o homem do pecado. É como se Deus pegasse a arma que nós usamos para nos afastar de Deus, Deus utiliza dessa arma para trazer a gente de volta. É o mesmo milagre que acontece, que Deus ele é mestre nisso, né? Ele faz do improvável a vida, faz nascer do nada a vida. Deus chama o homem do pó. Não é provável ter vida do pó, mas Deus faz isso. Então, Deus se utiliza do próprio mal que acontece conosco para nos salvar do mal que nos rodeia. É lindo isso, né? Deus se aproveita até mesmo das coisas ruins ao nosso favor. Então, a pergunta que eu te faço, e a gente vai para o intervalo, a pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto mal precisa acontecer na sua vida ainda para você se desapegar desse mal? Quanta coisa ruim precisa acontecer na sua vida para você sair dessas coisas ruins? Deus está ali para nos receber. Mas se a gente fica inserido no mal, inserido nas coisas ruins, as consequências são desastrosas. Graças a Deus, na vida do Edgar e da Daniela, não foi algo grave. Mas quantas famílias perdem os seus filhos? Quantos pais perdem a vida, perdem um casamento para sempre? Não tem mais volta. Graças a Deus que com eles foi diferente. Mas e você? A gente não pode dar sopa para o azar. É por isso que é tão importante a Canção Nova gritar há tanto tempo. São mais de 1000 testemunhos. 20 anos, mais de 20 anos de PHN na TV Canção Nova. Por hoje não. Para a gente se desvincular desse pecado, desse mal que rodeia o nosso mundo. E abraçar Deus. Abraçar a Deus. Infelizmente, enquanto a gente está nesse mundo, a gente luta contra o pecado. Não espera muitos males acontecer na sua vida para você se apegar a Deus, não. Se apegue antes. Não estou falando que nada de ruim vai acontecer. Pode até acontecer algo ruim, mas a sua casa vai estar sobre a rocha. Está sobre a rocha. Então vamos ser santos. Vamos procurar a santidade. Tá bom? Nós vamos para o intervalo. Os santos são nada? É isso? Então vamos cantar. Daqui a pouquinho a gente volta com essa história que vai ter um final feliz. Espera aí. Vamos lá. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. No meu pensar, Túnel do Tempo, Canção Nova. Essa é das antigas. É justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louve, pois para ti é prova do meu amor. É justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louve, pois para ti é prova do meu amor. Posso cantar ao Senhor, posso adorar ao meu Criador, posso louvar ao Senhor, pois estou entregue ao teu amor.
posso cantar ao Senhor, posso adorar ao meu Criador, posso louvar ao Senhor, pois estou entregue ao teu amor. É justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louve, pois para ti é prova do meu amor. E tempo bom, hein, gente? E canção nova, muita história, viu, gente? Muita história nessa canção nova. Quanto tempo próximo da canção nova que você tem, Rinaldo? Quase 30 anos. 30 anos. Você, Cleuber? Quase 4 anos. Tá vendo, gente? Ó, 30 anos, 4 anos, gente que chegou há mais tempo, gente que chegou há pouco tempo. É muito legal fazer parte dessa história, né, Rafa? É verdade, Quantos anos você tem? maravilhoso. Eu tenho 26. Quanto tempo você conhece a Canção Nova? 26 anos. Ah, que maravilha. Quinta-feira, então. quinta-feira agora, 27 anos, né? Ô, rapaz. É, olha só. Então fala aí um pouquinho. Sempre aí. Você Vou merece falar falar. vou falar um pouquinho mesmo. Você tava... O programa hoje é todo baseado no Monsenhor Jonas, né? Só essa música não foi, mas você tem uma história boa com o Monsenhor pra contar? Uma história legal, assim? Rapaz, eu só tenho história boa com ele. Maravilha, né? Quer ouvir um agora? Não, fala aí, rapidinho. Rapidinho? Se vira nos 30! Beleza. Não, legal, uma vez que eu tava na casa do Padre Jonas, né? E ele tava no quarto. Aí o pessoal falou assim, vai lá chamar o Padre Jonas, que a gente tem um negócio aqui e tal. Eu falei, nossa, eu vou interromper o padre. Não, vai lá. Não vou interromper. Um santo, vai que ele tá rezando lá, né? Não, vai lá chamar o Padre Jonas. Eu falei, não vou não. Vai lá chamar ele. Aí eu fui lá, com medo, né? Bati na porta. Quando eu abri a porta assim, o Padre Jonas sentadinho na cama. Falei, meu Deus do céu, e agora, né? Atrapalhar, ele tá num momento reflexivo e tal. Aí eu fui abrindo mais a porta. Tava um jogo de São Paulo, rolando na televisão. Ele, Concentrado assistindo. eles não fazem gol, impressionante. Então vamos. Ser humano, né? Se a gente tem essa visão, claro, e ele é mesmo um santinho, né? Um homem maravilhoso, mas um ser humano, isso que faz dele tão especial, né? Exatamente. Eu tenho uma boa coisa também. Quando eu tinha os meus 3, 4 anos, a Dani tá louca, eu tô contando a história aqui, ela quer que eu encerre logo, mas eu vou contar. Quando eu tinha os meus 3, 4 anos, eu era vizinho dele, eu tinha um Velotrol, que Canção Nova, você sabe, vive da Providência, né? Já devia ter sido de umas 10 pessoas já. Então ele não rolava mais, você tinha que arrastar ele. Eu passando em frente à janela dele. Aí ele só saiu na janela. Meu filho, você não pode brincar um pouquinho mais pra frente? O padre quer dormir. Ser humano normal, legal saber disso. Legal. Mas exatamente, agora deixa eu falar o meu recado aqui, senão a Dani vai vir arrancar meu microfone aqui. A Dani é a nossa produtora, pra quem não conhece, dá uma filmadinha nela rapidinho, mostrou que tem 20 minutos ainda de programa, graças a Deus. Mas é isso aí, a novidade de hoje é o EP, lançamento do Padre Edilberto, nosso grande amigo, o Padre Edilberto, já está disponível nas plataformas digitais. O Peter estava no bloco anterior falando disso, então se você quer conferir tudo isso aí, o novo EP do Padre Edilberto, confira lá, tem no Deezer, no Spotify, no Apple Music, como o Peter bem disse, e também no YouTube. Ele também lançou uma série de videoclipes aí, você pode conferir também no YouTube do Música Canção Nova. Eu já disse anteriormente, vou repetir para você. youtube.com/música canção nova, segue lá e ouve lá que você está ajudando diretamente a Canção Nova a evangelizar. Evangelize o seu celular e ajude a Canção Nova. Tá bom? Essa dica pra você. Gente, o último bloco passou rapidíssimo. Quando é gostoso a conversa, né? Passa rápido o tempo. Mas estávamos no momento ápice aqui do testemunho de vocês. Que foi a fase que aconteceu um acidente com a menina mais velha de vocês. Na época ela tinha quantos anos de idade? Vocês lembram mais ou menos? Ela tinha 3 para 4 anos. 3 para 4 anos, um corte gigantesco na cabeça. Graças a Deus não foi nada grave. Só que a Daniela se viu numa situação de repensar a vida por completo. Sim. O Edgar, num medo danado, não sabia o que a Daniela queria conversar com você, resolveu colocar uma carta na manga, que foi o convite para o tal DCC. Mas como é que isso... Mas esse convite ele já existia?
Como assim na manga? Não deu para entender muito bem. Eu vou voltar só um pouquinho. Hum. Eu acho que o pior momento da nossa vida foi quando nós moramos na praia. Nós moramos 6 meses na praia. Eu creio que a gente viveu nesses 6 meses uns 5 anos. Só para você ter uma ideia. A gente virava à noite. A gente viveu muitas coisas ruins lá. E nós trabalhávamos na mesma empresa. Mudamos para a praia por conta de emprego. Então a empresa teve uma proposta de emprego para os dois ir trabalhar lá. Um dado momento a gente falou assim, vamos sair da empresa, não está atrapalhando a gente aqui, ficar de boa e tal. Os dois pediram a conta da empresa. Então a gente ficou lá, num lugar alugado, sem emprego e com uma criança. Então a gente foi para o fundo do poço. Essa é a verdade. Eu costumo dizer que a gente foi para o fundo da fossa, porque a gente já estava mais sujo do que... né? E aí a gente não tinha o que comer, não tinha o que fazer. A Daniela recebeu uma proposta de emprego para voltar para São Paulo. E ela falou, eu vou lá fazer entrevista de emprego. Eu falei, vai, porque aqui não dá mais, né? Não tem o que fazer. E ela veio fazer entrevista de emprego e a pessoa falou assim para ela, você pode começar segunda-feira. Ela veio numa sexta-feira. E a gente sem casa, sem nada. E é importante ressaltar que quando nós alugamos o apartamento, nós alugamos ele mobiliado. E quando nós perdemos ele, nós perdemos com tudo que tinha dentro. Sem Então, nenhum móvel. Nada. Nós Vocês ficaram com a mão na frente e outra Sim, atrás. quando nós mudamos para a praia, nós fomos para um apartamento mobiliado. Então, saindo de lá, nós não tínhamos nada. Nem colchão, Peter. Meu Deus, Pois que é. provação, hein? Aí ela já ia começar, me ligou e falou, eu fui aprovada, eu vou começar a trabalhar na segunda-feira. Vem pra cá. E aí a gente começou não, só depois de um tempo a gente percebeu que já era Deus nos guiando, né? Porque em muito pouco tempo eu consegui o trabalho. A Ananda conseguiu uma creche pública, porque lá ela estudava em escola particular, só que na atual situação nós não tínhamos como pagar uma escola. E aí o Edgar conseguiu um emprego. Exatamente. Aí foi nesse emprego, na entrevista de emprego, estava lá numa das questões, qual é a sua religião? Aí eu coloquei, nenhuma, né? Não praticava nenhuma. Então eu quis ser sincero. E aí o supervisor lá que foi fazer a entrevista comigo se atentou nesse detalhe. Ele falou assim, mas nenhuma religião? Você não tem nenhuma religião? Eu falei, não tenho. Não, mas tem que ter, né? Eu falei, ixi. Aí ele falou, vocês aguardam, eram 4 vagas para 12 pessoas. Aí ele falou assim, vocês aguardam lá fora, que eu vou chamar só quem foi aprovado. Aí na hora eu liguei para ela, falei, Daniela, o cara é crente. O cara falou, Perdi o religião, emprego. já era, você pode esquecer. E eu fui um dos aprovados, e eu não sei, Deus ele escolhe mesmo. E esse cara, hoje é falecido, ficou falando comigo toda vez que ele me encontrava na sessão. E aí, e a religião? E aí, você já... E começou a falar... Foi insistindo. Com você. E começou, ele não sabia nada da minha história. E aí ele falou na verdade, o nosso lá não era o ECC, era o Encontro de Casais com Cristo. O nosso era o Encontro da Pastoral Familiar. Porque era diferenciado. Ele aceitava pessoas Que não eram casadas. Que era o nosso caso, né? Nós éramos casados só na igreja evangélica. E aí, depois de tudo que aconteceu com a Ananda, eu falei assim, e ele me cobrava. Ele falava assim, fala com a sua esposa. E eu falava assim, não, eu já falei com ela, ela não quer ir. Aí ele me encontrava... Eu não sabia de nada. Não sabia. Fala de novo com ela. Eu falo, já falei, ela não quer ir. Só que eu fui fazendo um ano de empresa... E aí eu pensei, se tiver que levar a esposa e ela vai chegar lá, ele vai perguntar para ela fala, não, ele não me falou nada. Na festa, né, de final de ano. O medo dele era esse. Olha só. Mas aí quando o caldo apertou, aí eu falei convite para ela, pode salvar meu couro. Aí eu falei, vamos lá ver o que é isso, né? Às vezes vai ser bom pra gente, né? Sem noção nenhuma do que era. Mas que coisa interessante, realmente Deus querendo entrar na vida de vocês, né? E aí vocês foram nesse encontro e o que aconteceu de especial? Eu lembro a data como se fosse hoje, né? Fazem 11 anos já que a gente fez o encontro. Foi nos dias 30, 31 de maio e dia 1º de junho. Foi bem recente agora, né? Nós chegamos lá, eu tinha tido uma experiência com 15 anos de um encontro de jovens, que minha mãe me proibiu de continuar
seguindo. Porque como ela não tinha muito contato com a Igreja Católica, ela não quis. Né? E ela via aquele monte de jovem e falava, parece um bando de perdidos. Então ela não quis, que eu me proibiu. Então eu tinha uma vaga lembrança do que aquilo foi na minha vida, mas que foi interrompido. Eu pensava, bom, tem que ser bom, não pode ser ruim. E quando nós chegamos lá, muito ansiosos, né? Então, assim, por nós termos uma vivência na música, aquele povo chega cantando, então aquilo foi nos acolhendo. Mas foi tanta paulada, Peter, tanta paulada. Parecia que todo mundo lá conhecia a nossa história. Porque só palestrava drogado, gente com problema na família, gente que largou os filhos, só. Eu me via em todas as situações ali e chorei, mas chorei, lavei a alma, porque eu chorei muito. E a gente pouco se falava durante o encontro, porque ali tem muitas atividades, né? A gente voltava para casa para dormir, mas voltava meio que um silêncio, porque Deus estava fazendo em mim, e a minha dúvida era, está fazendo nele? Eu creio que é o impacto da realidade. Nós nos vimos nos outros, e aí a gente se olhava e falava assim, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Eu acho que Deus conseguiu fazer isso com nós dois ao mesmo tempo. E o poder do testemunho. Exatamente. Então Sim. a gente via aquilo lá e falava assim, nossa, é o que eu estou fazendo. Né? E aí são 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. E no domingo, quando existe realmente um encontro dos casais com Cristo, né? Aconteceu algo assim maravilhoso. Né? Eu não tenho outra palavra para colocar. Nós éramos completamente ignorantes na fé católica. Ignorantes mesmo. Então, num dado momento, que já era o encerramento, o padre vem com Jesus sacramentado, no ostensório e tal, e chama os casais. Segue-me. Nós não sabíamos nem o que era o ostensório. Né? O Edgar achava que era uma lanterna. Tava tudo escuro, rapaz. Era uma E eu procissão. ainda cutuquei as pessoas... o cara, falei, pô, o cara não acende essa lanterna. Então, a gente não sabia, mas o sentimento, aquilo que eu busquei minha vida inteira, eu senti nesse dia. Eu não sabia quem era, mas eu sabia que estava me encontrando com ele. E a partir dali, eu só soube segui-lo. Eu não voltei mais para trás. E assim, o mais interessante, a gente conversando sobre isso esses dias, né? Já sabendo que nós viríamos aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, eu encontrei com Jesus sem saber que era Jesus. E a gente ficou algum tempo assim perdido, porque eu fui batizada no Espírito Santo e eu tive uma trombada enorme, porque a minha vida passou a ser outra. As pessoas que me conheciam antes não conseguiam entender o que tinha acontecido comigo. Então, de uma vida completamente desregrada, de uma vida de alcoolismo, de drogadição, eu nasci de novo. E uma nova criatura, completamente nova. Então, assim, Deus foi muito maravilhoso. E isso aconteceu com nós dois ao mesmo tempo. Né? Como não amar esse Deus? Como não terminar? Nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Como não terminar de uma maneira mais propícia do que essa? Você é casal. Você está acompanhando o PHN agora. Talvez vocês poderiam ter mudado de vida antes, quando vocês eram solteiros. Isso não aconteceu. E hoje vocês estão casados. E talvez o seu casamento está indo para o buraco. De mal a pior. Um não consegue ajudar o outro. Faz o seguinte. Dá atenção para aquele convite que bateu na sua porta. Para aquele final de semana. Dá atenção para aquela pessoa simples. De fala simples. De roupa simples. Dá atenção para aquela pessoa. E vai passar um tempinho. Para a sua vida e vai se retirar. Isso é um retiro. Para a sua vida e vai se retirar. Porque a gente não dá atenção para o óbvio, mas o óbvio está ali batendo na nossa porta, querendo curar a gente por dentro,
e a gente não dá ouvidos. Vou ser mais ousado com você. Se vocês dois não pararem, o relacionamento de vocês não vai prosseguir. Tem hora que a gente tem que parar, tem que se reavaliar, tem que se encontrar com Deus. Dê prioridade para isso. É um recadinho que eu dou para você. E as graças não pararam de acontecer depois desse encontro, né, que vocês participaram. Vocês falaram que vocês foram casados na igreja evangélica, mas vocês se encontraram com Jesus, se encontraram com a igreja católica e resolveram se casar de novo. Como é que foi essa experiência de casar de novo? Como assim casar de novo? Muita gente achou que a gente tinha enlouquecido, né? Pensa, uma pessoa que já foi ao seu casamento recebeu um novo convite, né? Inclusive, a nossa família, né? O pai do Edgar, por exemplo, não foi a esse casamento. Eu tenho 4 irmãos. Só foi a minha mãe e um irmão. Meus irmãos também não foram, né? Porque dizia, tá louca, já casou, vai casar de novo? Mas eles não entendiam, né? O que tinha acontecido e o que estava acontecendo. A gente fez catequese de adultos, né? Fizemos catequese 2 anos. E aí, para receber o sacramento da comunhão, nós precisávamos ter o sacramento do matrimônio. Então, já que é para casar, vamos casar. E eu casei de novo no Santuário Santa Terezinha, no dia 27 de fevereiro de 2010. Eu já estava 10 anos casada, né, do primeiro casamento. E aí, então, nós nos casamos. Foi o dia mais lindo da minha vida. Porque eu recebi de novo o Edgar, que sem dúvida alguma foi um presente de Deus para mim, né? O cara que me acompanhou até naquilo que não era bom, né? E aí depois, então, recebi Jesus. Então foi maravilhoso. E a partir daí a gente não parou. Eu não consigo identificar de lá para cá um dia na nossa vida sem que esse dia tivesse pautado em Deus, né? Sem que Jesus fosse o centro. E hoje, conversando com vocês, eu posso dizer, porque eu estou de fora, não dá para imaginar vocês na vida antiga mais. Vocês contando parece a história de alguém, não a de vocês. Tamanho é a mudança que Deus causou na vida de vocês. Isso é maravilhoso. E hoje vocês estão... Claro, é uma história maravilhosa, gente. Espero que um dia ainda a gente tenha a oportunidade de conversar um pouquinho mais de novo, né? Para contar outra parte dessa história. Mas hoje, vocês estão morando em Cachoeira Paulista, são nossos amigos, trabalham junto com a gente aqui na Canção Nova, né? Ajudando diretamente na evangelização, no grupo de oração aqui do Santuário Pai das Misericórdias toda segunda-feira. E vocês ainda cantam no coral da Canção Nova, né? Sim. Qual a sensação de cantar no coral da Canção Nova? Olha, é difícil. Rola um quem te viu, quem te vê. Eu sei que muitos dos nossos amigos estão surpresos numa hora dessa nos assistindo, porque os que são mais íntimos até conhecem um pouco da nossa história. Mas é justamente isso que você falou. As pessoas que ouvem a nossa história não conseguem acreditar que nós vivemos tudo isso, né? E já os que viram a gente viver também não acreditam na vida que a gente leva hoje, porque achou que seria um fogo de palha, seria uma coisa que não perduraria, né? E graças a Deus nós estamos há 11 anos vivendo com Cristo. Falando em gente que conhece vocês e que conheceu vocês, a nossa produção preparou um videozinho de uma amiga de vocês. Eu também não assisti, eu vou assistir agora junto com vocês. Rola aí, vamos lá, VT da amiga. Oi Dani, oi Edgar, amigos queridos, muito especiais para mim. Eu estou aqui no nosso local onde tudo começou, a sala de ensaio do coral. Me lembro quando a Dani veio primeiramente fazer o teste para ingressar no coral Canção Nova, com toda a vontade de querer ajudar, né, de querer somar com a missão. E como foi bom contemplar a Dani crescendo como cantora, como missionária, mas sobretudo também em fomentar no coração do Edgar a vontade também de estar, né? O Edgar, a princípio, não queria muito cantar com a gente, né? Porque até então ele era instrumentista, mas foi se abrindo essa experiência. E que coisa maravilhosa poder ter vocês nessa missão, nessa presença materna e paterna que vocês trazem, que faz toda a diferença, mas sobretudo também por essa amizade que nós vamos cultivando. Uma vez eu disse a vocês que
Cada vez que eu estou na casa de vocês, eu me sinto como Jesus quando ia para sua Betânia, onde ele ia descansar com os seus amigos. E é essa experiência que eu faço com vocês, de terem verdadeiros amigos que se preocupam comigo, que são honestos, sinceros, que cuidam de mim e que eu tenho a graça de poder ter sempre ao meu lado. Vocês são uma riqueza de Deus na minha vida, assim como a Ananda, assim como o João. Vocês sabem que eu os amo muito, muito, muito e desejo que essa amizade perdure por muito tempo. Deus abençoe vocês. Coisa linda, gente. Ó, mas nem respira. Tem mais VT aí. Nós já estamos no finalzinho, então vai. Aguenta essa outra onda no peito aí, vai lá. Mais um VT. Papai e mamãe, nós somos muito gratos por ter vocês como nossos pais, por ser exemplo de casal, exemplo de pais, exemplo de cristãos para nós. Sempre nos guiando no caminho da santidade, sendo compreensivos, amorosos e sempre cuidar da gente, estando sempre presente nas nossas vidas. Eu tenho orgulho de dizer que a Daniela e o Edgar são meus pais. Quando eu crescer, eu quero pelo menos ser um pouquinho do que vocês são pra gente. Nós amamos vocês! Uá! Ah, gente, que coisa linda. Aí não vale, né? Gente, é de emocionar, né? Coisa linda ver uma história dessa e essa volta por cima de vocês e essa volta por cima de Deus também, né? Que conseguiu entrar na vida de vocês de verdade, né? Coisa linda. Olha, são histórias como essa que me fazem ter a certeza de que o PHN é um programa que precisa acontecer ainda. Porque a gente precisa de livros, a gente precisa de ciência, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa. Mas as histórias sempre tocam dentro da gente diferente, sempre. E a história de vocês é uma história que enriquece a Canção Nova hoje. Vocês enriquecem a Canção Nova estando aqui perto da gente, trabalhando com a gente, sendo um conosco. E quando vocês estão perto aqui da gente, eles não veem o Edgar e a Daniela. Quando as pessoas vêm aqui na Canção Nova, vê o Edgar da Canção Nova, a Daniela da Canção Nova. Não tem diferença entre nós missionários e vocês. Nós somos missionários juntos. Então vocês enriquecem a história da Canção Nova. É um prazer. E isso que eu estou dizendo, aproveitando dizendo para vocês, não tenho nenhum medo de ser usado a esse ponto, mas consigo dizer com o coração leve, na certeza de estar fazendo o certo. Se estivesse aqui o Monsenhor Jonas Abib, se estivesse aqui no meu lugar, nessa cadeira, nesse PHN, ele estaria dizendo para vocês assim: que bom que vocês estão conosco. A Canção Nova não seria a mesma sem vocês aqui por perto. Deus abençoe demais vocês, viu? Amém. Demais. Esses que falaram foi a Nanda e o João. O João. A Nanda e o João são crianças maravilhosas e que a gente também deixa um grande abraço para eles. Gente, valeu. Muito obrigado. A gente termina assim emocionado, né? Sem palavras. Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado. Beleza? Rafael. Beleza? Valeu, hein, parceiro. Valeu. Mais uma, né? Obrigado a você que acompanhou até agora aí conosco. Uma boa noite. Deus abençoe. Valeu. Legal. Valeu, Dani. Renata, pessoal lá da Central Técnica. Parceiros, vocês são fera. O que eu disse pra Dani e pro Edgar, eu falo pra você. Você que tá trabalhando aqui na Canção Nova, você que tá acompanhando a gente. A Canção Nova não seria a mesma se você não enriquecesse essa história. A Canção Nova não seria a mesma se você não enriquecesse a história da Canção Nova com a sua história. Tá bom? Vamos cantando? Até a próxima, se Deus quiser. Qual que é a música? Caminhada? Vamos lá. Alguém chama. Alguém chama. Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo.
para o mudo. E o que ele me diz. Tem dois cantores aí, né? Vai, canta junto com nós. Vamos lá. Vem me seguir, e eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Coral Canção Nova do BHN. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.